Queríamos Sim, inicialmente agradecer, né, a Milton, que é egresso, né, da nossa instituição, sim, com o por maior prazer. reservar essa tarde para partilhar conosco sua experiência. A professora Hannah Miranda, né, que conduziu toda a organização dessa atividade na tarde de hoje. E nós vamos, antes de dar início à atividade, vamos dar alguns avisos, certo? Então, eu peço que vocês fiquem atentos. A primeira questão que nós gostaríamos de lembrar a cada um de vocês é que os certificados dessa atividade vai ficar disponível na própria plataforma que vocês realizaram a atividade. Vai ter lá, né, daqui, acredito, na próxima semana, uma aba que é certificados. Então, ali vocês conseguem baixar o certificado dessa atividade. Qualquer problema que vocês tiverem com esta atividade ou com alguma atividade organizada pelo Laboratório de Políticas Públicas Municipais, né, nós temos essa atividade, estamos tendo uma sobre educação financeira com o professor André, e também tivemos duas ontem, não sei se alguma das pessoas que estão aqui também participaram, uma sobre juventude e administração pública e outra um relato de experiência com o nosso aluno também, egresso do curso de administração pública, Jefferson Paes. Então, qualquer destas 4 atividades que vocês tiverem alguma dificuldade em não localizar na plataforma o certificado, porque eu repito, o certificado vai ficar na plataforma. Vocês podem entrar em contato com o laboratório, certo? Tem uma página no Instagram, @LPPM, que aí nosso administrador lá da página, que é nosso monitor, o Ítalo, ele passa para a gente e a gente vê um mecanismo de garantir que os certificados de vocês cheguem até vocês. Para mim é um prazer imenso moderar essa atividade. Sou professora, tá? Algumas pessoas talvez não sejam da nossa instituição, também sou professora da SES Unita e coordeno, junto com a professora Hannah Miranda, o projeto Administração Viva, que é vinculado ao Laboratório de Políticas Públicas Municipais. Nós vamos dar início à atividade. Inicialmente, né, nós teremos a explanação a ser realizada por Milton, né? Milton Oliveira, ele é o idealizador da iniciativa, né, plural colaborativa. Ele é graduado em Relações Internacionais e nesta tarde ele vai falar, né, sobre a história do empreendedorismo colaborativo da loja Plural. Ele vai fazer uma explanação e após a explanação dele, nós vamos abrir para socializarmos algumas perguntas que chegarem até nós. Então, durante a fala de Milton, vocês podem ir formulando perguntas, certo? E nos enviando através do chat, que aí nós vamos socializar com ele algumas dessas perguntas, para que ele possa aí estar tecendo comentários que ele considerar pertinente e também, se não considerar pertinente, Milton, fique à vontade, que nós teremos outras oportunidades de dialogar com esse público, certo? Na segunda parte da nossa atividade, nós vamos dialogar com a professora Hannah Miranda, que é graduada, mestra e doutoranda em administração. E é também, como eu já coloquei, coordenadora do projeto Administração Viva. E também da Liga Empreendedora da nossa instituição, e é minha amiga. Após a explanação da professora Hannah, ela vai estar destacando, né, o fenômeno do empreendedorismo, o empreendedorismo colaborativo e as características empreendedoras, nós vamos abrir para perguntas e também para leitura de comentários. Neste momento, nós também vamos, né, abrir microfone e imagem para as pessoas que se inscreverem previamente. Então, caso vocês tenham interesse de participar, né, fazendo um apontamento, um comentário oral, então a gente pede que vocês indiquem no chat nome, curso ou cidade, caso seja externo da nossa instituição, ok? Esse será nosso terceiro momento da tarde de hoje. E aí nós concluímos a nossa atividade, né, que esperamos que seja uma tarde de muita produção de conhecimento. Lembrando, pessoal, que durante a nossa atividade, nós vamos projetar para vocês um questionário. Nós pedimos que todas as pessoas aqui presentes preencham esse questionário.
este questionário ele é de fundamental importância para que no próximo ano nós possamos fazer um férias no campus ainda, né, com a melhor qualidade e que possa atender aos interesses de vocês. O objetivo do Férias no Campus é que a instituição possa, para além dos muros da universidade, chegar até a população. Então, a resposta deste questionário é fundamental para que nós possamos cumprir com a nossa missão institucional, que é fazer o conhecimento chegar até as pessoas que estão para além dos muros da universidade e também trazer essas pessoas para dentro da nossa instituição. Um abraço enorme e agora eu passo para Milton Oliveira. Antes de Milton... desculpa, Milton. Antes de lá, Milton Ana. começar, né, eu queria também dar boas-vindas a todos e todas, agradecer o convite, agradecer à professora Elba pela explanação e dizer, né, como ela me reforçou, essa é uma atividade do curso de Administração e de Administração Pública, que a gente tenta levantar muito a bandeira do empreendedorismo. E a gente tem aqui em Caruaru um fenômeno de muito orgulho, que é a materialização do empreendedorismo colaborativo, que é o que a gente coloca hoje como a nova onda do empreendedorismo. Então, a ideia foi chamar o Milton, que é egresso do curso de Relações Internacionais, que tem esse caso de sucesso com esse modelo de negócio muito inovador para a região, não só para a cidade de Caruaru, para contar um pouco da história dele empreendedora. Então, Milton, eu quero agradecer a todas as solicitações que eu fiz e você gentilmente sempre me respondeu, em nome do curso de administração, em nome da ACES também, tá? Muito obrigada. Ô, querida, não precisa agradecer, não faço isso com o maior prazer do mundo. Eu acho que é das missões da gente, quanto egresso, voltar a contribuir com a instituição, né, que nos deu tanto conhecimento, tanto acolhimento. O mínimo que eu poderia fazer é estar aqui falando com vocês, né? Agradeço o convite e o reconhecimento também. E pela parte que me toca do case de sucesso, que calma lá, vamos falar sobre isso, não é bem assim, mas é o maior prazer do mundo estar por aqui. E agradecer a todo mundo que está também na chamada, entre alunos, pessoas que estão participando, sinal que vocês querem aprender nessa tarde de quinta-feira, 2 de julho. Vamos lá. Então, eu queria primeiro saber... O chat está aberto, né, para todo mundo, assim, o chat textual. Só você pode dizer eu. Quem aí já conhece a Plural, já ouviu a falar sobre a Plural, ou sabe o que a Plural é, qual o modelo de negócio? Eu gosto muito de fazer essa pergunta no início, porque a gente costuma participar de muitas palestras e tal, em instituições, e é legal mensurar esse conhecimento para a gente saber o quanto de gente a gente ainda tem para impactar, né? Então, se você estiver por aí e quiser dar um alô aí no chat depois, só para a gente conferir quem conhece ou quem não conhece a Plural, eu agradeceria bastante. Mas vamos lá. A Plural, ela surgiu ali em meados de 2016, né, como uma ideia. E ela é fruto justamente do curso de Relações Internacionais. Eu também sou egresso de administração, né? Então, eu durante um tempo, inclusive, conciliei as duas graduações assim ao mesmo tempo e juntei o que as duas tinham de melhor e a Plural surgiu. Na verdade, eu sempre tive vontade de empreender. Já, inclusive, trabalhei com meu pai na empresa da família e aí também já coloquei alguma marca aí no mundo e tal, nada muito sério, mas eu sempre tive essa vontade de empreender. E durante a graduação de administração especificamente, né, que a gente aprende muito sobre, né, sobre empresas, sobre empreendedorismo, a gente tem disciplinas e graduações nesse sentido, eu fiquei muito instigado em colocar um negócio no mundo pós-graduação, sendo esse o meu principal objetivo. E aí, lá em meados de 2016, eu me deparei com aquela situação que todo aluno de graduação se depara no final do curso, que é o bendito do TCC, né? O trabalho de conclusão de curso. Um trabalho que muitas vezes você passa de 6 meses a 1 ano trabalhando nele e que no final, às vezes, ele fica engavetado, você nunca mais vai abrir, nunca mais vai utilizar para nada. Então, eu me deparei com essa situação
e como eu já queria empreender, eu quis otimizar o processo, né? Já que eu vou me dedicar a um projeto durante esse tempo todo, vou me debruçar, vou estudar e tudo mais, que seja relevante, que tenha uma utilidade, uma finalidade na minha vida. Então, foi quando eu tive a ideia de colocar o projeto da Plural como o meu projeto de trabalho de conclusão de curso lá na graduação em administração. E aí, no ambiente acadêmico, né, confortável, entre aspas, eu tive a oportunidade de estudar, de entrevistar pessoas, de acumular uma bagagem, ao menos que teórica, já que eu não tinha uma bagagem, né, empírica, prática, mas uma bagagem teórica sobre o negócio. E foi a melhor coisa que eu poderia fazer, e aí eu super recomendo para vocês que estão aí nessa situação de graduação. Não interpretem o TCC como, ai meu Deus, aquele trabalho chato que a gente tem que fazer e tal. Tentem utilizá-lo, né, como uma ferramenta para o seu objetivo pós-graduação, né? E foi o que eu tentei fazer. E aí coloquei no TCC o plano de negócio da Plural. Inclusive, eu separei aqui, ó, o plano de negócio, aqui, ó, do Caruaru 2016, era com esse documentozinho aqui, que tem análise externa, análise de ambiente, enfim, concorrentes e tal, que era a única coisa que eu tinha para me munir com potenciais parceiros e tudo mais, para convencê-los a entrar na proposta. Foi essa bagagem teórica, né? Então, realmente trabalhei bastante para chegar no formato legal e tudo mais, que foi bem avaliado por professores, né? E as pessoas que participaram da pesquisa, e aí isso me deu ainda mais aquela instiga de colocar o negócio no mundo, né? Sendo essa já a minha principal intenção no início. Então, defendi o TCC lá por meados de novembro e já embalei com a abertura de CNPJ, com procura de espaço físico para alugar, enfim, toda a parte custosa e burocrática que envolve abrir um negócio, né? Principalmente nesse Brasilzão. E aí o CNPJ saiu lá em março e em maio a gente conseguiu inaugurar, maio de 2017. Então a Plural, ela completou 3 anos de existência agora há pouco, no dia 26 de maio. Né? Então, a gente está há 3 anos aí na estrada, o que não é muito tempo, mas para um negócio como o nosso, né, que é pioneiro e tal na cidade, na região, já é um sinal positivo, né, sobreviver a esse tempo, considerando que a gente tem um triste número. Esse é um dado do Sebrae, né? Eu vou ficar devendo as especificações do dado, mas assim, aquele bem famosão de mortalidade de empresas, que em 2 anos, sei lá, as empresas que abrem 2 anos, metade delas morrem, né? Tipo, elas não sobrevivem depois do 2º ano. E aí esse dado é muito atribuído justamente à falta de planejamento, ao empreendedorismo por impulso ou por necessidade. E aí o negócio nele acaba ficando sem aquele arcabouço, aquela bagagem, e acaba morrendo, infelizmente. Mas, graças a Deus, a gente superou essa estatística e aqui estamos nós, apesar de tudo, apesar de não ser fácil, né? Estamos aqui. E aí, sobre o modelo de negócio, especialmente, né? E a tendência econômica que ele representa, que Hannah muito bem introduziu, né? Sobre a economia colaborativa. A economia colaborativa, a ideia da economia colaborativa é o compartilhamento de recursos em prol de um objetivo comum, né? Então, tornar mais acessível alguns serviços e alguns produtos a partir do compartilhamento de recursos, né? Então, palavras como comprar, ter posse e tal, elas vão sendo substituídas por alugar, por assinatura, streaming e várias outras coisas que hoje a gente já está mais habituado, mas que bebem dessa tendência de economia colaborativa. E aí, a economia colaborativa, colaborar, na verdade, é uma coisa que a gente já faz há séculos, desde a existência da humanidade, né? Tribos, aldeias, feudos, tudo ali, toda a história da civilização humana, ela é embasada no poder da colaboração, né? De você cooperar com outras pessoas em prol de um objetivo.
no caso ali de um sistema econômico ou civilizatório específico. Só que aí, o porquê que a gente está escutando falar de economia colaborativa muito forte agora, como se fosse uma tendência, sei lá, nova, do século XXI? Por conta das plataformas digitais, em como colaborar se tornou mais prático a partir de plataformas online. Alguns estudiosos da economia colaborativa, eles atribuem o início da economia colaborativa a partir do lançamento do Airbnb. Quem conhece o Airbnb aqui? A plataforma de hospedagem que hoje é uma das mais populares do mundo, né? Que basicamente é uma plataforma está ali no setor de hospedagem, mas a plataforma Airbnb ele não tem propriedade de nenhum imóvel, de nenhum funcionário fixo, no sentido de, sei lá, recepcionista, camareira de hotel, nada. É uma plataforma simplesmente de intermediação. Ela conecta pessoas que têm algum tipo de imóvel disponível, né? E pessoas que têm interesse de estar nesse imóvel disponível por um período curto de tempo, seja por conta de uma viagem turística, um evento, uma viagem a trabalho, por exemplo. E aí, isso foi muito... Hoje pode até parecer uma coisa comum, né? Uber, Airbnb, todas essas plataformas de conexão entre usuário e pessoa que tem algo a oferecer, né? Mas na época foi muito disruptiva, né? E o surgimento do Airbnb é muito engraçado porque foi ali de estudantes lá nos Estados Unidos e tal, teve um congresso de design, se eu não me engano, na cidade deles. E aí o congresso lotou toda a rede hoteleira da cidade. E eles estavam com uma casa lá e tinha um quarto vago. E, poxa, como é que a gente pode ter uma fonte de renda extra com esse evento? E aí eles disponibilizaram um colchão lá, um colchão de ar, daqueles tradicionais que a gente vê aí, para alugar temporariamente para as pessoas. E aí a plataforma foi crescendo, mais usuários, mais pessoas que tinham imóveis, ou, né, enfim, foram se cadastrando, e a plataforma ganhou essa visibilidade. E essa é a ideia de compartilhar recursos que estão ali parados, ou que estão, digamos assim, sem uma utilidade, ou que seria muito oneroso de se manter sozinho, por exemplo. Então, a lógica do compartilhamento é isso. Você vê uma coisa que pode ser compartilhada, usufruída, o que vai tornar o serviço ou o acesso àquela coisa muito mais acessível, podendo ter ganhos aí bilaterais, né? A relação ganha-ganha. O usuário vai ter acesso a um serviço ou a um produto de maneira mais barata, e a pessoa que está disponibilizando aquele recurso a ser compartilhado vai ganhar ali uma troca, né? Uma grana por isso, né? Mas a economia colaborativa não é só de troca financeira e monetária. O massa dela, ela inova também nesse sentido de abrir as possibilidades de a gente encarar uma relação econômica não só pela troca financeira, mas também pela troca de serviços, de permuta, de valores, também tem essa lógica, né? Eu acho que vocês devem conhecer muito bem a forma que muitas blogueirinhas, né, entre aspas, sem estereotipar e tal, mas a galera que é influencer digital, né, começa as suas atividades com essa permuta, né, de trocar a visibilidade ou uma propaganda ali por um produto da marca ou por algum desconto e tudo mais. Isso é economia colaborativa, né? É uma coisa que há pouco tempo atrás talvez não fosse encarada como uma relação econômica, né? E simplesmente por uma troca. Mas é economia colaborativa. É economia e é colaborativa porque é a troca de recursos não necessariamente financeiros e monetários. Então, é nesse contexto que a Plural surge. Na época da idealização da Plural, a gente estava muito conectado à inauguração do Armazém da Criatividade, aqui em Caruaru, né? Outra perguntinha aí. Quem já visitou o Armazém da Criatividade ou sabe o que é o Armazém da Criatividade, né? Que é basicamente um braço do Porto Digital de Recife, aqui em Caruaru, né? E que atualmente está lá dentro do polo comercial. E o Armazém da Criatividade é uma mega estrutura, tem laboratório de fotografia, de prototipagem, de audiovisual, além de vários programas, né, de incubação de empresas, palestras,
Enfim, na época que inaugurou, ali eu acho que foi em outubro de 2015, eu fiquei encantado, a gente fez uma visita técnica por lá e eu comecei a me conectar com o conceito de economia colaborativa a partir de lá também. E aí a Plural surgiu nesse contexto de economia colaborativa. Quando eu descobri o modelo de negócio loja colaborativa especificamente, eu entendi que aquele era um modelo, era o meu modelo de empreendedorismo que eu queria para a minha vida, porque ele une o melhor dos dois mundos. É um negócio que tem impacto social, então eu tinha vontade de empreender e tinha vontade de alguma forma contribuir com a sociedade, né? Tipo, hoje empreender por empreender para você ganhar dinheiro e ficar rico é uma coisa tão egoísta, né? E se eu vou empreender, se eu vou ter uma força ali, que eu consiga ajudar outras pessoas. Então, o modelo de loja colaborativa ele tem impacto social e ele também envolve os interesses individuais de quem está ali administrando e empreendendo. Então, eu quero viver do meu trabalho, ser dono do meu próprio negócio, mas, em contrapartida, eu também quero ajudar outras pessoas. E aí, o modelo de negócio loja colaborativa, especificamente, ele é relativamente recente, assim, tipo, o histórico é que a primeira iniciativa parecida foi inaugurada ali no finalzinho dos anos 2000 mesmo, tipo 2004, 2005, meados dos anos 2000, lá em São Paulo, inclusive por um pernambucano, então a gente é pioneiro. Depois vocês sacam a história dele, é Ted Albuquerque o nome dele. Ele já participou em entrevista, em programa da Liana, essas coisas assim, e ele tem um livro também de bibliografia. E aí ele é de Barreiros, aquela cidade que a gente não dá nada. Não sei se vocês, quando vocês vão passando ali para indo sentido o litoral alagoano, Maragogi e tudo mais, a gente passa por Barreiros, onde tem uma polícia rodoviária federal fixa ali. Enfim, é uma cidade bem pequena, mas aí ele começou com muita dificuldade trabalhando, aí se mudou para São Paulo, trabalhou como garçom e lá ele teve algumas oportunidades, juntou uma grana para fazer uma viagem para o exterior. E aí ele foi para fazer uma Eurotrip ali e visitou o Reino Unido, né, Londres especificamente. E lá em Londres tem uma região chamada de Camden Town, que é até a região de Amy Winehouse, enfim, é uma região bem pujante em termos de economia, comércio e tal. E lá ele teve contato com vários bazares e feirinhas coletivas. E aí ele teve essa ideia e quando voltou para São Paulo, né, que é onde ele morava, ele teve a ideia de fazer uma feirinha lá todos os domingos no estacionamento e foi ficando, o espaço foi ficando fixo e ele abriu a primeira loja colaborativa, a primeira iniciativa colaborativa, que é a Como Assim, ela está ativa até hoje por lá. E depois dele, várias iniciativas parecidas surgiram e o modelo ele foi se adaptando, né? O modelo de TED, ele é muito no formato de feira. As pessoas têm amplos espaços e elas têm que ficar lá para administrar os seus negócios ou vender seus produtos. E aí esse modelo foi ficando mais compacto e autônomo e surgiu um modelo de caixotes, de nichos expositores pequenos em que os empreendedores deixavam os produtos, mas não estavam lá cotidianamente, né? A própria loja fornecia todo o arcabouço de manutenção do espaço para que ela tivesse essa comodidade de só deixar o produto. E aí é aí que surge o modelo de loja colaborativa que a gente conhece atualmente e que é o que a Plural atua, né? E aí esse modelo ele é bem conhecido a partir da Endossa. A Endossa é uma das lojas colaborativas mais relevantes do país atualmente. Vale a pena vocês pesquisarem. A gente se inspirou muito nela para poder, no momento de pesquisa e tal, porque por ser uma das pioneiras, ela tinha muita entrevista, muita coisa na internet que a gente conseguiu entender melhor como funciona. E aí foi muito difícil também, porque por ser um modelo de negócio, a única fonte de informação realmente eram entrevistas ou algum tipo de matéria e tal na internet. Assim, não é um modelo que é regulamentado. É muito diferente, por exemplo, de eu estar aqui e vou abrir uma facção de jeans, que tem dados do Sebrae sobre o mercado, que tem um monte de coisa, tudo sistemática, né? Um negócio tradicional, uma loja de roupa, uma sorveteria, enfim, a gente tem
uma bagagem maior para modelos tradicionais, né? E a loja colaborativa não. Até hoje não existe uma regulamentação jurídica e contábil específica para a loja colaborativa, né? Então a gente teve muita dificuldade quando a gente foi abrir o CNPJ, porque não tem lá como você colocar minha atividade é uma loja colaborativa. Então é um modelo meio Frankenstein mesmo, a gente vai juntando o melhor dos dois mundos do que a gente consegue encontrar, e a gente chegou nesse modelo que é legal, é viável e tudo mais, mas por ser um modelo pioneiro a gente sofre muito com isso, né, de regulamentação, de imposto, de taxa, coisas que às vezes, né, são cobradas indevidamente por o governo não entender de fato qual é a nossa atividade econômica, né? Enfim, mas isso aí se for entrar a fundo sobre essa parte burocrática específica, a gente vai para outro Férias no Campus aqui inteirinho sobre isso. Então eu vou dar um saltozinho e falar da Plural surgindo e, né, e de como ela atua hoje, para também abrir um pouquinho para vocês trocarem ideias, se fiquem à vontade, como foi falado, mesmo durante a minha fala, se surgir algum questionamento, algum insight aí, podem colocando no chat, que daqui a pouco eu vou dar uma paradinha para a gente ler os comentários, tá? E aí depois que a gente inaugurou, em maio de 2017, a gente inaugurou já com 17 marcas, né? A gente tinha que inaugurar com algumas marcas já no coletivo para que o negócio fosse viável. A gente não poderia abrir com a loja toda vazia lá para esperar que as marcas chegassem. Então, teve todo um trabalho de pré-lançamento, inauguração, de pesquisa, de reuniões com potenciais parceiros para explicar sobre o modelo de negócio e convencê-los a entrar nessa jornada muito doida e inédita, que ninguém sabia de nada, né? Ninguém tinha, muita gente nem ouvia falar o que era uma loja colaborativa ainda. Até hoje, na verdade, uns 70% das pessoas que circulam e que entram na Plural diariamente nunca ouviram falar em Plural, em loja colaborativa. Então, é um negócio muito disruptivo mesmo. Ainda vai demorar um tempinho para que isso se consolide no imaginário da clientela, né? Um trabalho de formiguinha mesmo. E aí a gente inaugurou com um quantitativo de marcas lá na Rua da Má Fama, saudosa Rua da Má Fama. Quem é daqui de Caruaru deve conhecer. Hoje em dia ela está bem capenga, né? Mas na época que a gente inaugurou, ela era bem conhecida pelo cenário cultural, por ter bares, restaurantes, coisas assim. É a rua alternativa, né, de Caruaru. Augusta, de São Paulo, seria a Má Fama em Caruaru. E aí a gente não poderia estar em outro lugar senão na Rua da Má Fama, porque a gente representava esse movimento, né, alternativo de fazer economia, de se abrir uma loja, né, colaborando com pessoas. Então a gente escolheu a Má Fama de maneira estratégica e foi muito bom enquanto assim a gente esteve lá, né? Até que realmente teve um momento ali que a própria rua não estava muito ajudando na imagem, no sentido comercial também da loja, né? Teve um afastamento ali do poder público referente às zonas que rolavam na parte da noite. E aí a gente, no finalzinho de 2018, a gente decidiu que era a hora de mudar, né? Principalmente, além disso, além das motivações da própria rua, porque o espaço físico que a gente estava já estava pequeno, né? Para a quantidade de marcas que a gente tinha e para a experiência do próprio cliente. A loja, sei lá, se 5 pessoas entrassem na loja, ela já ficava lotada e tumultuada. Então, a gente precisava mudar para crescer e para aumentar a visibilidade também do negócio. E aí foi que surgiu uma oportunidade também da gente estar no endereço atual que a gente está hoje, que é ali na Avenida Rio Branco, conhecida como Rua da Matriz também, ali depois do Grande Hotel. Quem é de Caruaru deve saber onde fica. A gente fica ali vizinho ao centro administrativo da Prefeitura de Caruaru. E aí, desde 1º de dezembro de 2018, que a gente está lá nesse endereço, né? E aí, a mudança por endereço foi uma mudança, assim, de 8 para 80 para o nosso negócio, porque a gente teve... A decisão da mudança já foi... já envolveu vários desafios, né? O tamanho do espaço, de manutenção, os custos operacionais, tudo. Mas por acreditar na proposta, a gente abraçou o desafio, a gente se mudou e estamos lá até agora.
E aí, sobre o modelo de negócio específico. O que é que a Plural faz? Tá, tu falou da Plural, lindo, colaborar, bababá. Qual é o serviço que vocês oferecem, assim, de maneira prática? A Plural, ela possibilita que pequenos empreendedores tenham um espaço físico de exposição e venda dos seus produtos de maneira acessível e desburocratizada, que não seria se esse empreendedor optasse por ter o seu ponto próprio, né? Então, a lógica é o seguinte: você é uma pequena marca, e eu estou vendo que tem aqui uma das nossas marcas singulares, estão aqui, Kátia Ximenes, da Empório K, depois dou um alô especial para tu, Kátia, está com a gente desde a Mafama também. Você é um pequeno negócio, né? Uma pequena empresa, e aí começa ali comercializando pelo Instagram, Facebook e tal, mas nem sempre o online ele tem a força que você ter um espaço físico, por exemplo, lhe proporciona, né? Então, o fato do cliente poder ir e provar o seu produto ou ver a qualidade dele antes de comprar, um ponto físico, né? Legal, que acomode o cliente que tem esse comportamento presencial, enfim. E o valor agregado é uma coisa você dizer, ó, compre online, outra compre online, ou se você preferir, pode ir na minha loja física. Então, muitos pequenos empreendedores têm esse sonho, têm essa vontade de ter o seu ponto próprio para chamar de seu, mas a gente está no Brasil e aí alugar um ponto comercial num endereço estratégico, reforma, alvará de prefeitura, funcionário, internet, água, luz, tudo isso acaba tornando esse sonho algo muito intangível e inviabiliza o sonho, né? Então, a Plural surge para matar justamente essa necessidade. Por dividirmos o espaço da loja com vários pequenos empreendedores, o acesso a uma loja física se torna mais barato. Alugar espaços lá dentro da nossa loja, né? Vai ser sua loja, né, de maneira individual, mas é uma loja coletiva de outras marcas também. Então, por estar compartilhando o recurso, enfim, se torna viável. E você acaba bebendo do marketing colaborativo, né? Além das redes sociais da Plural, cada marca individualmente ela vai estar ali puxando clientes e divulgando o espaço, e quando esse cliente chega lá, ele vai conhecer todas as marcas, enfim. Então, a clientela de um acaba se tornando a clientela de outra. Na teoria, essa é a principal vantagem de estar em um negócio, uma loja colaborativa como a Plural, né? E aí, depois de um tempinho, depois que a gente está lá, a gente cresceu, assim, em termos de número de marca bastante. Hoje a gente tem um coletivo por volta de 80 marcas. É um número que oscila, né? Óbvio, porque tem ciclos, enfim, tem momentos, mas a gente tá nessa média de 80 marcas. E a loja deu certo, e por a gente estar em um negócio, em um prédio muito grande, lá no centro da cidade, a gente teve a ideia de expandir o negócio de outras formas, né? Abrindo outros negócios também de base colaborativa. Né? Aí que a Plural passa a ser um complexo colaborativo. A gente inaugurou o café, a Plural Café também, que é tudo dentro do mesmo espaço, tá? Então, a gente está colocando na prática o compartilhamento de recursos mesmo. Dentro do mesmo prédio, hoje, funcionam 3 negócios. Ou funcionavam, né? Pelo menos. 2 deles estão parados por conta dessa pandemia. Que é a Plural Café, né? Um café e tal, mas que também tem essa possibilidade de pequenos empreendedores do ramo gastronômico colocarem seus produtos, né, à venda e tudo mais no cardápio. E a Plural Coworking, que é a caçula das 3 irmãs, Plural, que inaugurou recentemente, que é um espaço de compartilhar de trabalho, né, para você que é autônomo, profissional liberal e não tem a grana de ter um escritório particular, né, ou alugar uma sala comercial própria, você pode ter um canto profissional para trabalhar e receber seus clientes, fazer eventos de maneira compartilhada também com essa solução do coworking. Então, aí a gente fechou, digamos, mais um ciclo e se tornou esse complexo colaborativo que, infelizmente, né, vem sofrendo bastante com essa pandemia, né? E aí eu vou dar uma pausa para tentar ler aqui algumas coisas que eu vi que vocês falaram, para a gente entrar especificamente falar sobre a pandemia e esse processo de empreendedorismo em um momento tão complicado, né?
Eric falou aqui que conhece sim a Plural, gosta muito da vibe do local e dos produtos oferecidos. Valeu, Eric. Valeu mesmo, de verdade. Larissa falou também aqui. Eu conheço, estou aqui porque vi o nome dela e já me inscrevi logo. Amava ir lá. É tudo muito lindo. Obrigado, Larissa. A gente está morrendo de saudade daquele espaço. É muito triste ver um espaço tão grande, cheio, que costumava ser tão cheio de vida, fechado, né? Mas vamos lá. E por último, é que falou do armazém, né? O armazém é algo incrível para a criação de projeto. A participação do GDG por lá é muito bom. Eu não sei do que se trata do GDG, mas deve ser um dos vários programas que o armazém oferece, né, para empreendedores ou pessoas que têm ideias na cabeça e querem executar e colocar em prática, né? Eric, se tu puder descrever o que significa o GDG para todas as pessoas, a gente agradece. Obrigada, Milton, pela excelente contribuição. E fica à vontade, viu? Ainda tem tempo, bastante. Não, pode entrar aí nas considerações. Vamos dinamizar aí, que eu já falei. Eu sou geminiano, eu adoro falar, então se vocês me deixaram o microfone aberto, eu vou aqui, ó, falando. Então, por favor, me interrompam. Mas obrigada, foi excelente. Vou passar então para a professora Hanna. Hanna? Eu queria fazer uma pergunta, né? Gente, eu só peço desculpa, porque literalmente estão derrubando um prédio perto daqui do apartamento, né? Aí fica esses ruídos no fundo. Milton, eu gostei muito, né, da explanação. E, assim, uma coisa que a gente anda discutindo nesse período de pandemia, né, é esse novo normal. Então, já tem aqui alguns pesquisadores que estão vendo que o comportamento de consumo vai mudar. Algumas grandes empresas que, após esse cenário de pandemia, já está estabelecendo o trabalho remoto, né, o home office, como a nova estrutura de trabalho. Ou seja, a gente está vendo que tendências que estavam andando a passos lentos, né, neste período, elas foram aceleradas. Então, a plataformização do trabalho, então, cada vez mais a gente está vendo empresas que já anunciaram que esse empregador ele não vai voltar para a estrutura tradicional da empresa. Então, a gente, querendo ou não, vai ver o quê? Dois movimentos que eu vejo, né? O consumo, que o consumo ele foi, nesse período, muito questionado, né? Então, cada vez mais, nas milhões de lives que todo mundo estava fazendo, se falava muito na questão de desacelerar esse fast fashion, desse consumo descartável, ao mesmo tempo optar pelo discurso do consumo colaborativo, de consumir de pequenos negócios, de consumir de marcas locais. E no outro ponto, essa questão da plataformização do trabalho, que, querendo ou não, vai impulsionar o coworking, porque a gente sabe que trabalhar em casa nem sempre é possível, porque tem família, pessoas não associam. E, assim, você vê, como é que tu vê esse cenário de retomada, né? E como é que a Plural, ela está pensando estrategicamente? Massa. Não, concordo contigo. Muita coisa está sendo questionada, né? Assim, de velhos hábitos, como falou, em relação ao consumo, formas de trabalho. E a gente entra nesse setor porque a gente oferece soluções alternativas justamente tanto para o consumo, né, por valorizar empreendedores locais, criativos, então a ideia de consumo consciente, quanto de alternativas de trabalho, como o coworking se configura, né? Assim, é muito difícil a gente estar no meio da pandemia e ainda se questionar e fazer projeções sobre como vai ser esse processo de retomada. A maior parte das projeções é do campo das ideias, do achismo mesmo, do que a gente sente de feeling, do que outros empreendedores têm falado e tudo mais. Mas eu vejo com bons olhos no quesito consolidação de alternativas mais sustentáveis para se fazer coisas. Então, onde a economia colaborativa ganha força. Se mais pessoas, a partir desse momento que a gente está vivendo, passam até a consciência, a necessidade de
pensar mais consciente na hora de comprar, de trabalhar, enfim, elas vão procurar formas de consumir ou de trabalhar de maneira mais consciente. É aí que a gente entra, porque a gente oferece serviços nesse sentido. Então, eu espero, de verdade, que a retomada favoreça negócios como a Plural, né? Que negócios que têm um viés tradicional ou de despreocupação com relação ao social, ao ambiente, etc., né? O pilar da sustentabilidade ali, eles vão ser questionados, né? Além disso tudo que a gente falou, as pessoas estão mais críticas, né? Na internet, por exemplo, marcas são diariamente bombardeadas sobre o posicionamento delas em relação a tal coisa, a tal assunto e tal. Então, as empresas elas vão ficar mais humanas, ou seja, elas têm que escutar mais o cliente de igual para igual, não com aqueles olhar de hierárquico, né? Tipo, eu sou uma empresa, CNPJ, e aqui tem as pessoas físicas que consomem de mim. Não, a gente tem uma relação de interdependência, né? E então eu acho que esse olhar para as pessoas, consumidores, como parceiros ou como pessoas que contribuem ativamente para o desenrolar do negócio mesmo, né? Isso vai favorecer negócios como o nosso. Mas confesso que, assim, em termos frios, econômicos, olhar ali a conta e tudo mais, é um momento bem desesperador mesmo. A gente, tipo, para tentar sobreviver durante esse período, a gente, em parceria com o nosso sistema de gestão, a gente inaugurou a loja virtual da Plural, né? A Plural é um negócio físico, como eu falei, a nossa solução é física, um ambiente físico para que o empreendedor exponha e venda seus produtos. Com o espaço físico fechado, a gente botou a mão na cabeça. Aí, meu Deus, como é que a gente vai continuar trabalhando nesse período, né? E aí, o sistema, a gente fechou uma parceria com o sistema e eles desenvolveram essa loja virtual para que a parte da Plural Loja Colaborativa continuasse, pelo menos minimamente, suas operações. E tem sido legal a experiência, né? Ela não se compara com o que era o nosso negócio, porque o cliente da Plural é aquele cliente como Larissa ali, que gosta de ir no espaço, de ver, né, de olhar, de andar, de tomar um café, enfim. Então, a gente perdeu muito da experiência que a gente oferecia para o nosso cliente, né? No online não tem como traduzir isso de maneira fidedigna, ou 100%. Apesar de que a gente tenta com atendimento, né, mais afetivo e tal, mas ainda assim não é a mesma coisa de estar lá. Então, a gente tem sofrido bastante, assim, e questionado muito sobre a nossa sustentabilidade econômica e tal, porque o momento é bem delicado, né? Mas a gente tenta usar da economia colaborativa, né, da criatividade, do poder de cooperação no nosso coletivo, né, como uma forma da gente segurar a onda enquanto essa tempestade passa, né? Então, tipo, o que a gente tem conseguido a partir da colaboração dos nossos parceiros que acreditam na proposta, né? Antes da pandemia, a gente tinha um coletivo de mais de 100 marcas. Hoje, a gente já caiu aí para casa dos 80, né? E dá depender de quanto demora essa reabertura, essa volta, esse número vai diminuindo e a gente vai acabando perdendo força, mas a gestão da Plural, né? Tem custos fixos para manter, independente da quantidade de parceiros e tal. Então, é um momento bem delicado no sentido econômico, né, que nos preocupa bastante. Muito embora a saúde, óbvio, ela deve ser a prioridade, né? E, enfim, aí é um turbilhão de emoções e sentimentos. Inclusive, nas redes sociais da Plural, a gente tenta se abrir para o consumidor de maneira bem sincera, compartilhando essas angústias que a gente tem. E aí a gente vai se conectando ainda mais com a clientela. Enfim, aí já estou começando a falar de maneira muito abstrata, mas eu acho que é mais ou menos isso, assim, a tua pergunta. É isso mesmo. O tanto que a gente está vendo, né, que empresas, restaurantes, empreendimentos que são clássicos, eles estão recebendo um apoio dos consumidores para continuar nesse período. E, assim, falando nisso,
Quando a gente fala de empreendimento e de empreendedor, a gente vai ver que muito forte do empreendedorismo, por mais que você disse, olha, eu fiz um plano de negócio, o documento está aqui, mas a gente sabe também que muito do empreendedorismo são as competências que o gestor tem. Aí eu queria um pouco assim que você elencasse. O que é que o empreendedor tem que ter? Veja, você está nesse Sim. cenário, que é um cenário muito adverso, mas está procurando alternativa, tem ideias. E, assim, qual seria a dica para o empreendedor? O que é que você acha que seriam as características que todo empreendedor tem que ter para estar levando um negócio à frente? Ó, falando da experiência da Plural, acho que a principal habilidade que a gente conseguiu desenvolver durante esse período e que é o que nos tem mantido até hoje é a comunicação. É, é muito importante você ter uma comunicação alinhada, bem pensada, efetiva e tudo mais, porque é, assim, repetindo, é ela que tem nos mantido. Então, por exemplo, isso que eu citei do Instagram, da gente sempre ser muito aberto com a clientela. Isso faz com que as pessoas entendam os desafios, os seus desafios e, sei lá, possam se sensibilizar para apoiar mais. No caso da comunicação com as marcas, a gente sempre é muito sincero em relação às coisas que acontecem na gestão da loja e tudo mais. E para evitar ruídos, né, essa comunicação tem que ser bem alinhada. Então, ela tem que ser bem pensada, porque você pode ser mal interpretado, você pode ser julgado, você pode ser, enfim. E hoje, né, na era das redes sociais, né, qualquer vacilo em termos de comunicação pode ser um problema grande para a empresa. Então, eu acho que por a gente lidar diariamente com dezenas de pessoas, empreendedores de vários segmentos e tal, a gente acabou desenvolvendo bem essa habilidade de saber expressar na hora certa, no momento certo, o que deve ser feito, como a gente está se sentindo, o desafio que a gente tem, de fazer aquele apelo, enfim. Eu acho que comunicação é excelente, é uma habilidade que você tem que ter muito forte. A outra que eu destacaria seria um conhecimento de diversos segmentos. Assim, a administração, muitas vezes, ela é criticada por ter um conhecimento muito superficial de vários outros temas que poderiam ser mais aprofundados. Né? Na graduação da gente, a gente tem cadeira de matemática, de cálculo, finanças e tal, até marketing, operações, produção, empreendedorismo, é muito vasta a gama, mas essa habilidade de você ser generalista e observar de maneira sistêmica os problemas e as conexões entre os segmentos, os atores da sociedade, os atores econômicos que envolvem um negócio, eu acho que é uma habilidade muito importante de se ter, né? De você conseguir olhar de fora o seu negócio e não ficar focado somente em uma área, um negócio, né? Essa habilidade de você integrar informações, conexões em prol do objetivo é massa. E terceiro e último, não é bem uma competência, você tem que ter um mínimo de apreço e paixão realmente pelo seu negócio, senão ele não sobrevive. É um clichêzão falar disso, né? Ah, é paixão, não sei o quê, babá, parece até coisa de autoajuda, mas não é. Você tem que ter um propósito, assim, né? O seu objetivo ele tem que estar bem alinhado com as suas motivações para ter aquele negócio aberto e manter, né? Porque em alguns momentos é mil uma maravilhas, em outros não. Então, o que lhe permite continuar ou ser persistente é você acreditar que aquele negócio vai fazer diferença na sua vida e na vida de outras pessoas. Então, é um pouco disso. Tem que ter paixão, né? A gente está resgatando essa paixão a toda hora durante esse período da pandemia para não se desestimular, né? Enfim, a gente acaba se desestimulando e ficando triste e tal, ansioso em muitos aspectos, mas é importante você ter esse sentimento aí no seu coração, né? De acreditar de fato no que você faz.
Mais alguém tem alguma colocação, alguma pergunta? Para mim deu uma travada. Vocês me escutaram bem, até o final? Sim, escutei, sim. Ah, Agora acho que a conexão de Hanna caiu. eu Nós acho que foi, eu queríamos acho que foi agradecer. isso. Pode falar, Milton, desculpa. Não, eu acho que foi isso mesmo. O Hannah travou e tal. Eu pensei que tinha caído a conexão aqui. Mas pode falar. Queria aproveitar para agradecer, né, a Eric, a Larissa, que participaram aí do debate. Agradecer às pessoas, né? Estou vendo que aumentou aí o número de participação, chegou outras pessoas depois que nós iniciamos o nosso debate, mas acho que você coloca, Milton, questões extremamente pertinentes. Né? Essas questões subjetivas, elas também são importantes, né? Acho que a nova forma de fazer negócio traz essa perspectiva também de humanização das relações. Né? Então, são questões, especialmente nesse momento de pandemia, são questões extremamente pertinentes para o debate, para o diálogo, né, com as pessoas que mantêm alguma relação com a Plural. Queria colocar quem desejar fazer mais alguma intervenção, fique à vontade, né? A gente ainda tem algum tempinho aí. Se Milton também tiver disposição de responder mais questionamentos, né? Não, claro, fica à vontade. E aguardar aí a professora Hanna retornar para passar para a explanação dela. Certinho. Eu queria, além de me colocar à disposição para perguntas, por favor, podem, inclusive, aparecer, chamar aí no microfone, aparecer se quiser. Eu acho que fica muito mais humanizado o processo, né? Sim. Mas se não rolar, também tranquilo. Mas eu queria deixar aqui todo mundo que está participando dessa videochamada pode ganhar um cupom de 10% de desconto em compras lá na Plural. Eu vou deixar aqui um códigozinho lá no chat para que vocês vão lá no nosso Instagram e utilizem, caso queiram comprar com desconto. Comprar consciente e ainda comprar economizando. Né? Então, Excelente. fica válido aí para todo mundo que está participando até o fim do momento, né? do evento. Tá? Ana Que voltou. bom. Milton, a gente agradece imensamente. Hanna? Larissa tem uma pergunta aí, Milton. E para ser um dos singulares, como é que faz? E Daniele coloca que saudades da Plural, saudades do café da Plural. Obrigado, Daniela, pelo carinho. Larissa, respondendo a sua pergunta, né, você precisa ser uma marca, não necessariamente ter um CNPJ ativo, você pode ser uma pessoa física, né, mas tem uma marca, e falar com a gente, na verdade, não tem muito mistério. Você mostrando um interesse, a gente pode trocar uma ideia, fazer esclarecimento sobre a nossa solução, a gente tem um materialzinho explicativo que tem essas informações, muito embora no momento atual que a gente está vivendo, muita coisa está sendo repensada, inclusive o modelo de participação, de parceria, né, dos singulares. A gente está mudando um pouco a lógica, mas eu não tenho ainda nada formatado, né? Porque a gente está justamente utilizando os insights desse momento de pandemia para reavaliar isso. Mas a gente troca uma ideia, se você tiver interesse, chama a gente lá no Instagram ou no WhatsApp lá da Plural, tem lá no link da bio do Instagram que vai direto para o nosso privado por lá, que eu te dou mais informações sobre como participar. Daniela perguntou se o café da Plural está realizando entregas. Infelizmente, não. O café realmente suspendeu as atividades porque tinha uma logística para manter o espaço, né? Como o nosso espaço físico estava fechado, o pessoal do café tinha que ficar fazendo plantão ali para receber pedidos e aí ficou uma coisa muito inviável. A gente acabou preferindo suspender as atividades mesmo, infelizmente. E João Vitor falou, diante da pandemia, teve um aumento de procura de empreendedores para se juntar a vocês? Olha, não teve um aumento. A gente sempre tem um ritmo aí de algumas marcas procurando saber como é que funciona e tal. E aí, esse número, sei lá, não aumentou significativamente por conta da pandemia.
mas a gente ficou muito feliz pela manutenção dessa procura. Isso já significa muito, porque são empreendedores que estão querendo se juntar a nós, né, ao nosso time, mesmo em um cenário tão caótico e incerto como esse, né? Então, toda mensagem que a gente recebe, a gente fica muito feliz, porque é sinal que, de alguma forma, a Plural ela tem essa bagagem e essa confiabilidade, né, por meio dos empreendedores, né? Por nada, João Vitor. Maria Clara também falou, sou uma cliente e administradora da Plural, curso odonto, mas não poderia deixar de passar a oportunidade de conhecer mais de perto a história de vocês. Parabéns, cresça mais ainda. Obrigado, querida, valeu mesmo. Essas palavras significam muito para a gente, principalmente para quem não é da área de empreendedorismo, mas se você se interessa, né, como consumidor, em conhecer, eu fico muito, 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 muito grato, de verdade. Obrigado pelo carinho. É isso. Hanna voltou, né? Hanna, tá conseguindo falar? Fala agora, Hanna. Tá, o microfone dela tá como se fosse desligado. Voltou. Agora foi, porque quando eu voltei sem ser host da sala. Fiquei como convidada, aí os microfones são desabilitados. Milton, eu tenho muito a agradecer a você contribuir contando sua história, principalmente porque quando a gente estuda empreendedorismo, uma boa parte do estudo de empreendedorismo é em cima das histórias orais. Então, é a partir daí que a gente consegue mapear esse fenômeno enquanto um fenômeno social, que é o empreendedorismo. Então, como se empreende, quais são as características, como o empreendedorismo ele ocorre. E a gente viu que a própria evolução da teoria sobre o empreendedorismo, ela vai chegar a essa conclusão da colaboração. Não necessariamente falando do modelo de negócio, que é o seu modelo, o modelo da Plural. Mas a gente vai ter um discurso clássico que diz que o empreendedor é aquele sozinho, né? Sim, que é aquele que vai quebrar as lógicas da economia, que vai fazer só, que vai acontecer só. E por muito tempo, né, a teoria ela dizia isso, que esse empreendedor ele tinha forças quase que sobrenaturais. Hoje a gente fala muito sobre a ação empreendedora, né? Que a ação empreendedora ela vai dizer, pelo contrário, você precisa de uma rede, né, de pessoas, de instituições, de uma rede, será que está funcionando? Uma rede para empreender. Então, eu acho que quanto mais a gente está vendo aí negócios que têm um modelo de base colaborativa dando certo, tira esse mito da sociedade, que você vai ver o outro como um concorrente, que você vai se esconder, que você não vai abrir nada da sua empresa para o outro. E o que eu acho bacana do modelo da Plural é que existe, teoricamente, muitos produtos ali que, se fosse numa visão tradicional, o empreendedor ia olhar, não, é meu concorrente. E a gente vai ver que não é. Né? Que, pelo contrário, se eu tenho uma loja, se eu consigo colocar ali 100, 80 marcas, eu estou reforçando a marca de todo mundo, né? Eu estou contribuindo, porque sozinho eu não vou conseguir fazer nada. E cada vez mais a gente está vendo que a ação empreendedora ela está caminhando para isso, fora e dentro dos modelos de negócio, né? Como é o seu, que é o modelo de negócio. Mas cada vez mais reforçando que o empreendedorismo não é um ato só. Ninguém faz nada só. E ninguém se mantém ao longo do tempo, né? Porque nenhum empreendedor, ele é considerado empreendedor só por abrir um negócio. Como você disse mesmo, os dados do Sebrae, ele mostra o alto índice de mortalidade das empresas. E o que esse dado vem trazer para a gente, né, que é um dado de quase 95%, gente, isso é muito. Primeiro porque a gente vive no Brasil, a realidade do Brasil é de micro e pequenos empreendedores. Então, a gente não tem aqui grandes corporações, grandes empreendimentos. A gente tem justamente isso, a pessoa que faz pintura de pano de prato, a pessoa lá, como você disse, do seu café,
que faz a tapioca e vende, e isso é o sustento de uma família brasileira. Então, assim como o Sebrae, ele também já fez esses estudos de caracterização, eles mostram que praticamente, né, mais de 85% das empresas no Brasil, eles são de pequenos e microempreendedores. Então, a Plural, ela é a materialização do que é o empreendedorismo brasileiro. E esse empreendedor, ele só consegue sobreviver, como você disse, juntando. Porque ele não vai ter elasticidade financeira para ter um ponto só, para se promover só. Até questão de tempo, porque a gente sabe que tem muita gente que expõe no seu espaço, tem isso como uma renda extra. Então, essa pessoa tem um emprego, ela tem outra atividade, ou até mesmo essa pessoa é dona de casa e tem seus afazeres. Então, nem a disponibilidade de tempo para promover, estar nas redes sociais o tempo todo, às vezes esse empreendedor não tem de ter essa agenda tão sistematizada. E a gente vê que um negócio como o seu, onde você vai ter, né, um administrador que vai abarcar, fazer a curadoria e divulgar todas essas marcas, é um modelo de negócio que tipicamente nasce para a nossa realidade, né? Para a realidade do brasileiro, que é o pequeno empreendedor, que tem essa atividade como uma atividade a mais dentro da sua vida. Então, apesar de você falar, não, vamos com calma, não é um caso de sucesso. Eu acho um caso de sucesso muito grande porque você conseguiu viabilizar, né? Imagine você juntar 100 marcas, convencer 100 empreendedores a expor, a estar lá dentro, né? E eu notei muito, eu acompanho seu empreendimento desde a Rua da Má Fama. Inclusive, eu comprei um banquinho de raposa. Nossa, eu já fui lá, tipo, várias vezes ver se eu acho que era uma empreendedora que fazia, né? Isso, era. Era duas amigas que tinham um negócio, que tocavam um negócio. Então, assim, e tem também muitas coisas que você não encontra no mercado tradicional. Porque são assim, você vê ali que é uma coisa que é feita artesanal, então é uma técnica própria, é um material muito específico daquela pessoa. Então, quando eu quero dar um presente para alguém que realmente ninguém vai achar em loja nenhuma, não vai achar em C&A, não vai achar nesses grandes magazines, eu vou na Plural. Então, eu acho que a gente é um caso de sucesso porque você conseguiu um feito muito grande, que é colocar essas pessoas nesse mesmo espaço para colaborarem e criar essa cultura. Que a gente vai ver que o grande desafio dos empresários é criar essa cultura colaborativa, porque por muito tempo o mercado se comportou de forma isolada, sempre achando que o outro era o inimigo, que o outro era concorrente, vamos destruir todo mundo, só eu vou ficar aqui, né? Então, eu acho um caso, assim, muito emblemático. E trazer um cowork para Caruaru também, apesar do Armazém da Criatividade trabalhar com a ideia do cowork, né? Mas o cowork no centro da cidade também é uma coisa muito inovadora. E eu só tenho a agradecer por sua história, eu acho por sua luta, né? E também por sua competência. E as diversas competências que você desenvolveu para estar gerindo, né? Porque a gente vê de longe, são só 90, 100, 80 marcas que estão ali. Mas não é isso, não está ali. É um relacionamento. O grande desafio do empreendedorismo colaborativo é você desenvolver um relacionamento. Porque a gente vai ver que a gente entra ali, aí possa ser que uma marca ache que está desprivilegiada, outra marca acha que não recebeu informação suficiente, uma marca olha para a outra que está dando certo e pode achar que é uma questão com ela. Então, isso é o desafio da gente estudar o empreendedorismo. É como criar mecanismos e competências para gerenciar isso, porque é uma complexidade muito grande. Imagina você negociar, gerenciar e cuidar de 180 marcas, né? Então, eu acho que todo mundo... E você já tem fãs, né? Todo mundo que está aí no chat, que gosta, apoia a Plural, gosta e apoia esse sentimento, que é justamente de união, todo mundo está lá, que é um espaço muito
legal. E toda vez que eu fui lá, perguntei sobre as marcas, você contar a história, né? Oh, não, essa pessoa é assim, ela faz isso. Todo mundo que me atendeu lá também, eu gosto muito. E eu só tenho a agradecer. Ah, 10%. Então, Milton, eu agradeço muito. Se você quiser fazer mais uma fala final, tá? E para quem está na sala, a gente ainda tem 40 minutos de curso, né? Eu vou falar nesse finalzinho sobre o empreendedorismo colaborativo, no que a gente entende quando teoria, né? Eu já agradeço a participação de Milton, sei aí que ele tem milhões de afazeres com todos os empreendedores brasileiros, e é isso que eu queria falar. Muito obrigado, Hanna, pelas palavras, por tudo, assim, inclusive, eu acho que por você ter ligação com o negócio, assim, de ser consumidora antiga, de talvez acompanhar, né, o nosso crescimento, eu vejo muita propriedade nas tuas palavras e eu agradeço de verdade porque tu fez um panorama bem massa sobre o que é gerir a Plural. Tipo, muita gente olha lá o prédio bonitão, esse quantitativo de marcas, e diz, eita, a vida desse povo é muito fácil, muita gente para dar conta, apoiar e tal, mas é pelo contrário, quanto mais pessoas, mais problemas, mais desafios a gente acaba tendo, né? Não é fácil gerir um negócio de maneira geral e um negócio colaborativo também igualmente, não é porque é colaborativo que é mais simples ou que enfim, mas no final das contas o lance do propósito realmente pesa, né? É diferente quando você tem um propósito. Então, acho que esse carinho, esse reconhecimento, não só seu e das outras pessoas, vai muito por isso, né? Por esse sentimento. Então, agradeço de verdade. Eu vou desligar aqui a câmera, mas eu vou ficar aqui acompanhando o momento e se alguém, se surgir alguma coisa e tudo mais, e alguém quiser ainda tirar dúvidas, eu vou estar por aqui, pelo menos durante um tempinho, tá? E reforçando, vocês ganharam desconto, vão lá no chat para ver as instruções e é isso. Um cheiro no vou gastar meu desconto hoje. Arrasou. Então, agora a gente passa, né, para a explanação da professora Hanna Miranda. Lembrando, pessoal, que a gente pede que vocês não saiam da sala antes de responder ao questionário, certo? Quando estiver perto de finalizar a fala da professora Hanna Miranda, a gente projeta o formulário para que vocês possam aí participar, ok? Professora Hanna, fique à vontade. Obrigada, professora Elba. Obrigada, Milton. Gente, como bem a gente pensou, né, nesse curso, ter essa fala empírica do que é a Plural, como foi a história do empreendedor Milton, e a minha fala é justamente trazer um pouco da teoria, né? Então, o que a gente entende que é o empreendedorismo? Como é que agora a gente entra no que alguns pesquisadores chamam que é a era do empreendedorismo colaborativo? E quais são os desafios do empreendedorismo colaborativo, né? Que não é uma coisa fácil você gerenciar todas essas, como a gente colocou o caso, né? Todas essas marcas, todas essas pessoas. A ação empreendedora, ela fica muito mais complexa. Então, é uma fala curta, né? Que a gente combinou para estar acabando esse curso às 4 horas, e ao final da minha fala a gente vai abrir para perguntas em relação ao modelo de negócio, a ação empreendedora. Vou estar compartilhando aqui um slide com vocês. Vocês estão conseguindo ver? Elba, tu tá vendo? Tá certo? Eu estava sem microfone. Tá tudo certo, Hanna. Lembrando, pessoal, que no final a gente quer fazer uma foto com todo mundo. Aí todo mundo abre as câmeras no final, certo? Pra gente fazer uma foto. Tá tudo certinho. Todo mundo já se arrumar. Ontem, quando eu fui tirar a foto, né, do curso que eu estava ministrando, aí o pessoal, mas eu tô com roupa de mendigo. Aí é bom que agora a gente tá avisando que tá um tempo, né, pra pessoa, que se quiser se arrumar. Então, gente, esse é o nosso roteiro do nosso curso, né? Então, a primeira fala que a gente teve foi com o empreendedor Milton, para falar um pouco da história do empreendedorismo dele, da Plural, e como tem essa segunda parte aqui, eu vou falar um pouco sobre como a gente vai parar neste modelo de empreendedorismo colaborativo.
Então, gente, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, né, é que a gente vai ter um contexto de trabalho muito diferente do que a gente teve nos últimos anos. Por isso que hoje em dia a gente fala muito sobre empreendedorismo. Por quê? Porque a gente está vivendo um fenômeno que é o fim do emprego. Lágrimas, né? Então, o que é que acontece? Um emprego formal, né, que você tem um contrato de trabalho, ele vem sendo questionado nos últimos anos. Então, cada vez mais, é por isso que, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, de maneira geral, a gente teve reformas na legislação trabalhista. Porque essa reforma, né, o grande argumento é que ela justamente tentava regulamentar uma coisa que já estava acontecendo na prática. Então, do ponto de vista que eu abordo, né, que é o ponto de vista sociológico, a gente vai ver que o emprego, cada vez mais, ele não está sendo o lugar tradicional do trabalho. Que é importante vocês entenderem isso, né? O emprego, ele está sendo questionado. O trabalho, não. O trabalho sempre vai existir. Então, cada vez mais, a gente está vendo que existe trabalho fora das relações de emprego. Então, por causa disso, o cenário, ele fica estável. Então, outra coisa que contribui é porque o emprego ele está sendo desfragmentado, as pessoas estão agora tendo o que a gente chama do conceito de empregabilidade. Então, é você ter vários vínculos, várias atividades de trabalho. Por causa disso, a gente vive na era do empreendedorismo, que é justamente essas pessoas, elas tentando empreender como uma forma de ter outro trabalho que é além do emprego. Então, o primeiro ponto, né, que foi falado na plural, muitas pessoas hoje que empreendem, elas também não têm isso como atividade exclusiva. Ela tem isso como algo mais para tentar criar estabilidade, já que esse emprego ele está sendo muito fragmentado e questionado. E não é aqui no Brasil, tá certo, gente? Para a gente não ter aquela síndrome que tudo acontece no Brasil. É numa perspectiva de mundo. Então, por isso que uma coisa que antes a gente via um discurso muito localizado, o discurso do empreendedorismo, ele toma o mundo, né? A gente vê curso empreendedorismo na área da saúde, empreendedorismo colaborativo, empreendedorismo de várias as formas. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que isso vai impulsionar o empreendedorismo na sociedade que a gente vive. E o outro ponto é a revolução informacional, né? Então, eu coloquei aí no slide para vocês que a gente teve ao longo da história da humanidade 3 grandes revoluções. A revolução agrícola, a revolução industrial e a revolução que a gente ainda está passando por ela é a revolução informacional, né? Então, a revolução informacional, ela vai trazer um novo tipo, uma nova forma de entender o trabalho. Porque o que acontece? Na revolução industrial, o período que fez esse sujeito, simplesmente, a gente entendia que o trabalho naquele período era um trabalho que não necessariamente precisava ser bom, né? Tem aquela coisa, trabalho não é para ser bom, é para ser feito, né? Então, a gente vai ver que esse discurso foi um discurso muito localizado no período passado. Hoje, o que a gente entende, a gente ressignifica o trabalho e hoje a gente entende que o trabalho tem que ser prazeroso, né? Ou seja, aquela famosa história, siga seu sonho quando vai escolher o vestibular. Escolha a profissão que você goste. Então, isso também é uma coisa nova. Por causa dessa ressignificação que a gente teve do trabalho, e entender que o trabalho não deve ser algo ruim, porque eu vou passar a vida nele, tem que ser algo prazeroso, gente, isso é muito novo, viu? Isso é uma coisa assim que na época dos meus avós mesmo o discurso não era esse. Minha avó sempre teve uma frase na vida dela que é: trabalho não é para ser bom, é para ser feito. E hoje a gente tem um discurso diferente. Trabalho tem que ser prazeroso. Aí tem aquela frase: quem trabalha no que ama nunca trabalha. Então, o que vai ocorrer? Que também isso vai reforçar a desmaterialização do emprego. Porque muita gente não consegue encontrar esse prazer dentro das profissões clássicas. Então, dentro desse fenômeno, começa a impulsionar o empreendedorismo. Que é o quê? Eu faço o que eu gosto. Eu gosto de cozinhar.
Mas aí eu não estou encontrando um emprego no restaurante, ou eu quero cozinhar especificamente de um jeito, ter o meu horário. Então, esses discursos também, de ter o meu horário, ser dono do meu negócio, eles vão impulsionar toda essa era do empreendedorismo que a gente vive. E isso se deu muito por causa da revolução informacional, né? Porque antes a gente observava que se você tivesse um negócio que ele não era consumido por uma localidade territorial, ou seja, onde você morava, esse negócio ele não conseguia logisticamente escoar em termos de compra e comercialização de outra forma. Então, você não conseguia sobreviver. Teoricamente, você tinha que optar pelo emprego formal. Já hoje, não. Por isso que eu falo que a revolução informacional ela vai mudar muito esse entendimento do empreendedorismo, porque agora eu também posso vender pela internet. Então eu inventei algo muito específico, que Caruaru ainda não compra, mas com a internet eu tenho a possibilidade de estar vendendo para outras regiões. Então, são esses fenômenos que eles vão ressignificar o trabalho, né, que eu coloquei aí até nesse slide para vocês, gente, que quando a gente vai pegar a origem da palavra trabalho, ela vinha do latim, se chamava tripalho, que era uma tortura, besteirinha, né, uma tortura que era feita no período da Idade Média. Então, para vocês entenderem como o trabalho ele surge, né, ele surge sendo significado da pior forma possível. Então, ele era algo indigno, ele era considerado algo torturoso, as pessoas não queriam ser associadas às atividades de trabalho, por isso que a gente tinha a perspectiva da nobreza, que o máximo que ela tinha aí de distinção social para não ser associada à atividade do trabalho. Mas como a gente vai viver num mundo, né, capitalista, esse trabalho ele começa a criar outros significados. Então, hoje, o trabalho ele vai dignificar o homem, né? Então, vai ter aquela frase também, quem cedo madruga, Deus ajuda. Então, toda essa mudança que a gente vem tendo chega no período que a gente vive hoje, onde o trabalho ele vai ser considerado algo prazeroso. E pelo contrário, né? Quanto mais você trabalha, mais dignidade você vai ter. Se você chegar num grupo de amigos e falar, eu não faço nada, todo mundo vai lhe olhar esquisito, né? E tudo isso vai gerar esse espírito do empreendedorismo, que ele vai ser muito valorizado na nossa sociedade. Então, Então, a gente precisa entender duas coisas, que o Milton falou brevemente na explanação dele. A gente tem dois grandes tipos de empreendedorismo. O empreendedorismo por necessidade e o empreendedorismo por oportunidade. Então, aqui no Brasil, historicamente, a gente desenvolveu um empreendedorismo por necessidade. Então, os dados do Sebrae, que tentam caracterizar a atividade empreendedora aqui no Brasil, ele vai dizer que o empreendedorismo, para mais de 50% no Brasil, ele é, primeiro, o empreendedorismo feminino, né? Então, quem empreende aqui no Brasil é potencialmente as mulheres, e a gente vai ver que isso é uma discussão também do campo da questão de gênero, porque o mercado de trabalho ele vai ser muito segregador para as mulheres, ao mesmo tempo as mulheres que vão se tornar no Brasil a chefe de família, então meio que vai sobrar para ela a alternativa do empreendedorismo para conseguir manter a sua família. E outra coisa que os dados de caracterização do Sebrae vai mostrar para a gente é que o empreendedorismo no Brasil ele ocorre por necessidade. Ou seja, é aquela pessoa que está aqui, bem cenário pandemia, né? Está na crise, perdeu o emprego, tem conta para pagar e vai olhar e vai dizer, não, vou ter que tirar dinheiro de algum lugar. E vai fazer tapioca, e vai fazer artesanato, e vai aí tentar empreender de N maneiras. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que isso não é uma coisa agora da pandemia. O empreendedorismo por necessidade no Brasil, ele é histórico. Primeiro porque a gente foi uma colônia, então só vieram explorar a gente no Brasil, né?
Eu adoro aquela frase que diz assim: o ouro do Brasil deixou buracos no Brasil, igrejas em Portugal e indústrias na Inglaterra. Então, que a frase mais do que brasileiro, que é a frase o que tem para hoje. Então, historicamente, o brasileiro ele vai fazer muito com pouco. Né? A frase é o que tem para hoje. Então, se o que tem para hoje é vender tapioca, para amanhã é vender sorvete e depois vender outra coisa mais para me sustentar, ele vai se adaptando. Isso tem algo muito bom e algo muito ruim, tá? O lado muito bom é que a gente se torna um tipo de povo com uma personalidade, né, no sentido assim, social, que é muito criativo, muito criativo. A gente consegue tirar, como diz, água de pedra, porque a gente com pouco começa a fazer muito. Então, o potencial de criatividade, o potencial de inovação, com característica da cultura nacional, ele é muito forte. E, contrapartida, o empreendedorismo por necessidade, ele é um empreendedorismo muito frágil, porque é aquele empreendedor que não se planejou e ele apenas tem uma ideia. Né? Eu acho que isso vai dar certo. Então, ele não estuda o mercado, não faz como o Milton fez, ele não cria um plano de negócio, ou seja, ele não reduz o risco de se abrir um negócio. Então, às vezes, por isso que o índice de mortalidade aqui no Brasil das empresas é de 1, 2 anos, porque ele não se planeja nem sequer financeiramente para entender os custos que ele vai ter na operação dele. Então, ele não sabe quanto imposto ele tem que pagar, ele não sabe quais são os concorrentes dele, ele não sabe quanto cobrar e, às vezes, ele vai cobrar igual o concorrente, sendo que os custos, os materiais que ele está usando é outro. Então, o empreendedorismo por necessidade, ele se torna frágil justamente porque ele vai estar dentro desse índice muito alto de mortalidade das empresas. Já o empreendedorismo por oportunidade é mais ou menos a história empírica que a gente viu da Plural. Então, foi alguém que se formou, foi alguém que conseguiu ter um estudo formal, fazer um plano de negócio e tentar prever e minimizar, né? Porque a gente vai entender que todo ato empreendedor, ele tem um risco, mas quanto mais o empreendedor ele vai estudar, ele vai criar mecanismos para diminuir esse risco, tá? Então, o empreendedorismo colaborativo, ele vai nascer, na verdade, ele sempre existiu, né? A gente, no sentido assim do estudo, é que vai reconhecer ele há pouco tempo. Porque, por muito tempo, a literatura que estudava o empreendedorismo, estudava esse empreendedorismo aonde, gente? Tipo, nos Estados Unidos, na Suíça, onde tudo converge para tal. Então, você vai ver o exemplo dos Estados Unidos, né, que é um país onde o empreendedorismo é um discurso nacional, onde você vai ter aquela frase, o sol é para todos, o sonho americano. Então, lá você vai ter o quê? Uma estrutura de sociedade, que ela praticamente vai viabilizar o empreendedorismo individual, onde você vai ter instituições, onde vai ser fácil você conseguir recurso financeiro, você pede dinheiro para banco lá para abrir um negócio, é muito fácil. Aqui no Brasil, a gente está vendo a grande discussão que está ocorrendo nos bancos de desenvolvimento que tiveram verba liberada, verba federal, e que eles não estão repassando para os pequenos empreendedores, porque está muito burocrático, porque eles querem garantias, ou seja, é difícil empreender aqui no Brasil, é para os fortes, né? Então, o que acontece? Nos Estados Unidos, o empreendedor lá, ele realmente vai ser o individual que vai mudar tudo, porque lá as instituições são muito fortes e dão uma estrutura social para esse empreendedorismo acontecer. Aqui no Brasil, a gente vai ver que não, né? Apesar de ter o Sebrae com uma atuação que eu acho assim de excelência, de forma geral, a estrutura burocrática, as dificuldades do acesso ao crédito, a comprar dinheiro barato, né? Porque não é só você conseguir acesso ao crédito, mas é conseguir acesso ao crédito nos bancos de desenvolvimento. Então, a própria parceria com as universidades, você ter mais
instituições como o Armazém da Criatividade para impulsionar esse empreendedorismo. Então, isso é muito difícil aqui no Brasil, porque a gente não tem essas estruturas. Mas, em contrapartida, a gente vai ver que os negócios colaborativos, eles começam a ser, né, a melhor forma, o melhor modelo de negócio para se empreender numa perspectiva de sociedade como o Brasil, né? Então, a gente vai ver isso. Aí, onde é que surge, né, a história do empreendedorismo colaborativo? Apesar dele ser um fenômeno que dá muito certo em países que têm a estrutura do Brasil, né, o empreendedorismo colaborativo, ele vai acontecer no mundo inteiro. E quando ele começa a acontecer, ele vai acontecer entre grandes corporações, né? Então, eu coloquei aqui para vocês um pouco para a gente entender como isso começou. Isso vai começar porque algumas empresas, elas, quando tinham alguma dificuldade, algum entrave, tinha duas possibilidades das empresas resolverem suas questões, né? Então, exemplo, eu não tenho expertise para fazer algo, ou eu preciso construir uma máquina, eu preciso inovar em um produto ou num processo. Então, as empresas, tradicionalmente, elas tinham dois caminhos, né, que eu coloquei aqui, hierarquia e mercado no slide. Ou seja, se ela não conseguia, se ela tinha alguma coisa, ela tinha a alternativa de ir para o mercado, comprar. Então, eu quero fazer este copo, né? Mas eu não tenho a máquina de adesivar este copo. Então, eu vou para um fornecedor. Ou seja, eu opto ir para o mercado. E aquele fornecedor, ele faz esse trabalho para mim. Outra alternativa que as empresas tinha era, a minha expertise é só fazer a caneca, mas agora eu quero estampar o copo. Então, a outra alternativa eu vou aprender a estampar o copo, né? Eu vou comprar um maquinário, eu vou contratar pessoas. Então, a gente diz que é o modelo de hierarquia, que é quando a empresa, ela começa, em vez de ter fornecedores, ela começa a criar outras empresas para fazer a detenção do processo produtivo. Então, o que acontecia? Começou a chegar certas situações, né? A gente viu que o mercado vai evoluindo, como bem o Milton falou, os consumidores, eles vão ficando cada vez mais criteriosos. Eu não quero só um copo, né? Uma xícara. Agora eu quero uma xícara que seja estampada, tenha meu nome e que cante. E que faça bolo quando eu deixar ela sozinha. Então, essa questão dos clientes, os mercados consumidores ficarem cada vez mais exigentes, exigia das empresas desenvolverem inovação. E tinha uma hora, né, chegou uma hora que a empresa, ela não conseguia ter uma resposta rápida, nem no mercado, né, ou seja, não tinha fornecedor que parceiro para fazer esse serviço, e também ela não conseguia desenvolver essa capacidade. Então, meio que surgiu a colaboração entre negócios, uma perspectiva empreendedora, onde a gente começa a ver, gente, coisas assim, que até os anos 80 eram impensáveis, que é concorrente se juntar com concorrente. Então, você tem aí grandes corporações que estão no mesmo setor se juntarem para colaborarem. Outra coisa, né? Fornecedores abrirem seus segredos de indústria para colaborar com quem ele vende. Então, a gente viu que isso começa a dar muito certo. Dá tão certo, gente, que hoje a gente tem essas perspectivas de arranjos institucionais, empresariais, que está migrando até para a administração pública. Então, a gente vai ver o quê? As alianças corporativas, as joint ventures, a gente vai ter os consórcios, que é o que está acontecendo na pandemia, para a criação da pesquisa. E isso cria um comportamento muito novo no mercado. Que é você chegar para uma pessoa que, teoricamente, está extra sua empresa e abrir seu negócio para ela. E dizer, a minha expertise é essa, eu vou colaborar com você para os dois ganharem juntos, juntarem força
e conseguir desenvolver. Então, a gente vai ver que isso começa a noção de colaboração empresarial, tá? Que depois isso vai caminhar, entrar no discurso do empreendedorismo colaborativo. E como bem o Milton explanou, a gente vai ter aí recentemente os modelos de negócio colaborativos, que eles vão ser muito dependentes da plataformização do trabalho, né? A tecnologia vai viabilizar muito esses empreendimentos colaborativos. Então, o que é difícil, gente? Qual é a grande expertise para você criar um negócio colaborativo? É criar estrutura de relacionamento, tá? Porque você vai lidar com várias empresas que têm propósitos diferentes. Então, a primeira dificuldade é você tentar encontrar o que todos têm em comum. Ou seja, qual é a característica que nos une e não nos separa, né? E outra, você conseguir gerenciar esses relacionamentos de forma igual, para que todos tenham o mesmo nível de desempenho. Então, a gente vai ver isso nos casos empresariais, né? Porque o que vai garantir que eu chamar um fornecedor, ele vai abrir a expertise dele e entregar para mim? Né? O que vai garantir que ele tenha tanto empenho no meu projeto como fosse um projeto dele? Então, a gente vai ver que essa estrutura de relacionamento hoje é o que a gente tenta estudar mais nas teorias. Como se gerencia isso? Porque é uma complexidade muito grande. E quando a gente vai ver do empreendedorismo em rede, que a gente chama das organizações em redes, isso acontece, às vezes, por questões subjetivas. Então, eu estou vendo que alguém lá na minha rede está vendendo bem. Então, eu posso ter uma questão subjetiva que eu acho que é por causa que ele está tendo informação privilegiada na rede. E não é. Então, a estrutura, por isso que o Milton falou muito bem da questão da comunicação, tá? E isso é uma característica de gestão que é muito complexa você desenvolver. Ter uma comunicação clara, você conseguir imaginar, né? Conseguir se comunicar de forma clara, objetiva, eficiente e eficaz com 80, com 100 marcas. Isso é o foco hoje dos estudos do empreendedorismo colaborativo. Porque a gente vai ver que o que mantém essas pessoas em colaboração não são seus negócios, né? Ou seja, o produto em si, mas é justamente a relação. E essa é a grande dificuldade. E como a gente colocou, hoje é o que a gente entende como o grande modelo de negócio para o futuro. Porque o que mantém, principalmente os negócios hoje, serem altamente rentáveis, não é nem o produto em si, mas é a rede de colaboração que você consegue fomentar em volta desse produto, né? Então, ontem mesmo eu estava lendo o caso do telefone da Apple, né? Que ele diz, olha, a grande rentabilidade da Apple não é necessariamente o celular que a Apple vai criar, mas é o código que ela cria para os parceiros criarem os aplicativos. Então, quem procura um celular da Apple hoje procura muito mais pelas possibilidades de aplicativo que tem dentro do celular, que são desenvolvidos por outras empresas, que necessariamente a estrutura e o desempenho funcional do celular por si só, né? Então, como eu disse, a lógica da colaboração foi essa. E é muito importante, primeiro, para aqui no Brasil, né? Porque ela é um tipo de empreendedorismo que consegue ser potencializado no tipo de sociedade que a gente tem. Então, como bem o caso da Plural colocou, se esse empreendedor fosse sócio, ele dependesse de alugar um ponto, criar uma empresa, arcar com todos os custos fixos daquele ponto, esse empreendimento ele não conseguia ser viabilizado. Mas na medida que você tem uma pessoa que faz essa estrutura de loja, faz esse gerenciamento, a gente vai ver que esse modelo de negócio consegue ser viável e vantajoso para todo mundo. Todo mundo ganha, né? Não só os empreendedores ganham, a sociedade, que vai ter possibilidade de acessar marcas que são inovadoras, com produtos inovadores.
os empreendedores que vão ter a possibilidade de viabilizar seus negócios, e assim vai se criando uma rede. Então, o que é que os autores dizem hoje, né? Que assim como a gente vai ter países que têm grandes instituições governamentais, como os Estados Unidos, que mantêm o empreendedorismo, o salto da América Latina aqui, né, do Brasil, é justamente ter esses negócios colaborativos, que aí você consegue viabilizar um empreendedorismo onde todo mundo ganha, né? Então, outra coisa, gente, que eu queria falar é isso. É que o empreendedorismo, ele não é um fenômeno individual. Por muito tempo, na teoria, a gente achou que era, né? A gente achou que todo mundo era lá, fazia tudo, abria a empresa só, tinha a ideia só, executava ela só. Hoje a gente fala sobre o conceito de ação empreendedora. E o empreendedorismo, ele depende de uma rede para tudo. Porque aquela pessoa que, às vezes, ela é empreendedora e faz muito bem uma tapioca, outras vezes ela não é boa na contabilidade, ela não é boa nas redes sociais, então ela vai precisar de outras pessoas que colaborem com aquele negócio. Outra coisa que a gente começa a entender é que antes se achava que o empreendedorismo era um fenômeno psicológico, né? Ou seja, você nascia empreendedor. Aí eu disse, pobre da professora de empreendedorismo, né? Ela ia ensinar o quê? E hoje a gente vai ver que o empreendedorismo, ele é um fenômeno social. O que isso quer dizer? Que o empreendedor, ele tem competências comportamentais e que ele depende fortemente de uma rede que sustente ele, né? Ou seja, de outros parceiros, de fornecedores, de amigos, o famoso network, que hoje a gente vai falando tanto. Então, quanto mais você falar do seu negócio, juntar parceiro, criar rede, mais você vai ter elasticidade para sobreviver às crises, né? Então, eu trouxe aqui, gente, o estudo GEM para vocês. O estudo GEM é um estudo feito mundialmente que ele tenta monitorar o perfil do empreendedorismo no mundo, né? E o que foi o mais importante desse estudo GEM, que ele é realizado de tempos em tempos. A última versão que a gente teve dele foi em 2014. Ele começou a ser feito nos anos 90, né? Ele começou a ser feito inicialmente em 10 países. Na última versão de 2014, ele foi feito em 70 países, né? E ele já chegou a ser feito em 100 países. Então, o que esse estudo ele tenta mapear? O comportamento empreendedor, né? Então, ele é um estudo muito interessante, porque ele vai fazer justamente o que a gente fez hoje. Ele vai chegar para o empreendedor, né, como o Milton, e vai dizer, conte sua história. Porque na medida que eu conto a minha história, né, de como eu empreendi, das crises que eu tive no meu empreendimento, como eu consegui superar elas, como foi a minha ideia, como eu abri o meu negócio, a gente vai ver que existem coisas incomuns. Mesmo eu estando no Brasil, na China, nos Estados Unidos, na Espanha. Então, o estudo GEM, ele tentou justamente mapear isso. Quais são essas características empreendedoras? O que é que essas pessoas fazem do ponto de vista comportamental que fez o negócio dar certo, né? Por isso que esse estudo ele vai ser de fonte primária. O pesquisador vai chegar lá para um Silvio Santos da vida e vai dizer, conta sua história. Vai chegar lá para um Bill Gates e vai dizer, conta sua história. E a partir daí ele tentar tirar o que é em comum mundialmente. Então, esse estudo ele chega aí em 9 características empreendedoras. Tá? Primeira coisa, aí os dados que eu coloquei aqui, né, do Brasil, que o empreendedorismo no Brasil ele é um empreendedorismo feminino, é 51%, e também é um empreendedorismo jovem. Então, quem empreende, ou mais de 53% das pessoas que empreendem no Brasil, elas têm de 18 a 34 anos. Então, o que eu quero falar para vocês é que todo mundo tem potencial de ser um empreendedor. Porque o estudo GEM, quando ele começou a ser feito, ele identificou que todo mundo, em menor ou em maior grau, tem alguma capacidade empreendedora. E que, na verdade, o que é o bacana é a gente entender quais são as capacidades que eu tenho,
quais são aquelas que eu consigo desenvolver, né? E quais são aquelas que eu não consigo. Porque também a gente tem uns limites, né? Então, eu tiro por mim. Eu vou dizer que o meu limite do empreendedorismo é ser busca de qualidade e eficiência. Eu não desenvolvi esse comportamento ao longo da minha vida. Por isso que eu preciso o quê? De um parceiro, preciso de um sócio, preciso de outra pessoa que tenha essa característica e me some, tá? Então, eu vou apresentar aqui, para fechar a discussão para vocês, as características empreendedoras e que todo mundo tem, né? E que todo mundo pode desenvolver. Algumas pessoas desenvolvem mais por circunstâncias de sociedade, de criação de família, né? E outras pessoas desenvolvem menos. Mas isso não quer dizer que na vida adulta você também não possa criar essas competências. Então, deixa eu baixar aqui, né? A primeira competência que a gente tem, que todo empreendedor tem, é a busca por oportunidade e iniciativa, né? Então, veja aí a história do Newton. Ele foi lá para o armazém da criatividade, ao mesmo tempo ele olhou aquilo diferente, para ele não foi só uma visita técnica, ele já foi elaborando ideias, pensando como aquilo poderia servir para a vida dele. Então, é esse olhar de estranhamento que a gente faz para o mundo, buscando oportunidades, que é um senso empreendedor. O segundo senso do empreendedorismo, gente, é o da persistência. Esse vocês têm que ter muito cuidado, tá certo? Porque essas características empreendedoras, elas podem ser grande mal e grande bem. Ou seja, se você tiver desenvolvida massa, você vai aumentar seu potencial de empreendedorismo, mas se você tiver muito essa característica, você possa ser que ela vire um grande mal. Então, isso acontece muito com a persistência. Tem empreendedores, sempre vai ter aquela história do empreendedor que não soube o momento de fechar, de dizer, não, essa ideia não deu certo, eu tenho que partir para outra ideia. Então, o que acontece? Às vezes, a persistência ela vira teimosia. Qual é a diferença? O que a literatura ela coloca? Que a persistência é quando o empreendedor ele tem um objetivo. Então, exemplo, a pandemia, né? Ele sabe que depois da pandemia, ele tem como manter o negócio dele. Então, ele tem um objetivo claro. Ele não quer manter a empresa só por manter, né? Então, a gente difere persistência de teimosia, porque a persistência é aquela coisa, eu estou engajado nesse negócio porque eu acredito, porque eu tenho um objetivo, e esse meu objetivo ele é plausível, tá? Não é só porque eu quero. Ai, cadê? A terceira característica empreendedora, gente, é estabelecimento de meta. E isso é muito difícil para nós, da América Latina, porque a gente tem aquela coisa de latino, né? E a sensação, gente, essa coisa de latino é que a gente gosta de viver a vida com aventura. Então, a gente não gosta de se planejar. É uma característica. Mas o estabelecimento de meta, ele é essencial para tudo, para todos, e principalmente para o empreendedor. Então, é pensar, onde eu vou estar daqui a um ano? Onde é que minha empresa vai estar? Ela vai estar faturando o quê? Eu vou estar onde daqui a 5 anos? Para onde eu quero levar a minha empresa? É muito importante, gente, porque o negócio, ele não cresce com o empreendedor sem planejar, né? Então, eu quero que as minhas vendas aumentem de 10 mil para 15 mil em um ano. Se você não criar um plano estratégico, isso não vai acontecer naturalmente, tá? Pelo menos na regra. Por isso que o empreendedor ele tem que estabelecer meta para tudo, em médio e curto prazo. A sexta característica é a busca de informação. Então, o empreendedor, ele sempre está buscando informação. Como é que eu posso, de repente, melhorar o pagamento dos impostos? Como eu posso ser enquadrado de uma forma diferente? Então, vai conversar com o contador. Como é que eu posso melhorar? O que é que o mercado quer? De repente, o que é que eu posso ter na minha loja? Qual é o atendimento que eu posso ter que é diferente? Então, ele sempre está buscando informação para o negócio dele. O sétimo ponto é o planejamento e monitoramento. Gente, isso é muito importante. Muitas empresas quebram porque elas não fazem esse monitoramento. Tipo, caixa de empresa, você tem que olhar todo dia.
Você tem que fazer todo dia o balanço de caixa. Então, quanto entrou? Quanto foi que a empresa faturou? Então, por quê? Aí ela não espera os 30 dias para ver se teve lucro ou não teve. Se ela começa a ver que na primeira quinzena do negócio as vendas foram fracas, na segunda quinzena ela começa a desenvolver estratégias para melhorar essas vendas. Então, isso é comportamento, tá, gente? Isso é uma coisa que, se você faz em casa, você tem que fazer no seu negócio, tem que fazer em casa, porque é comportamento, você tem que fazer para tudo e para todos na sua existência. Aí aqui tá, né, que é justamente como estabelecer uma meta. Ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser alcançável, ela tem que ser relevante, ela tem que ser temporal. Então, eu quero que minha empresa cresça, sim, mas crescer quanto? Em vendas, 5.000. Mas em quanto tempo? E como você vai fazer isso, né? Então, é tangibilizar esse estabelecimento de meta e esse planejamento. E o oitavo, gente, a oitava capacidade empreendedora é criação de redes e persuasão. Então, você tem que saber convencer as pessoas sobre o seu negócio. Mostrar para ela o lado bom, o porquê é bom, o que é que ela vai... E sempre estabelecendo relação sustentável, tá? Eu ganho, ele ganha, todo mundo ganha. E quanto mais o empreendedor tiver uma rede grande, mais ele vai conseguir ter um negócio forte e diminuir o risco do negócio dele, né? Nona capacidade empreendedora, dependência e autoconfiança. Então, gente, o que é independência? Né? É mais ou menos assim, eu dependo de alguém que faça a arte, né, o material publicitário das minhas redes sociais. Mas aquela pessoa não está entregando certo, está entregando nos horários errados, está falhando comigo, ou de repente eu não consigo pagar mais essa pessoa para criar publicidade nas redes sociais. Então, um empreendedor, ele faz o quê? Ele vai aprender. Ele vai dizer, não, eu preciso aprender a mexer em algum aplicativo, algum software para fazer essa arte. Assim também, gente, como todas as outras áreas. Contabilidade, não quer dizer que ele vai fazer tudo dentro da organização. Eu não sei fazer um balanço de caixa, não aprendi isso, mas ele vai aprender para poder monitorar, né? Mesmo que outra pessoa, uma contadora, faça. Então, a gente vai ver que o empreendedor, ele sempre vai assumindo novas formas, novas competências e aprendendo coisas novas para poder, como é que eu posso, socorrer um negócio dele, né? Então, um fornecedor não entregou, alguém não pôde, o menino que fazia arte não postou, então eu vou lá e consigo desenvolver e consigo fazer isso. Então, isso também a gente chama de dependência, que também depende muito de uma autoconfiança que o empreendedor ele vai desenvolvendo. Como eu disse, todo mundo tem essas características, em menor ou em maior grau, que foi desenvolvendo ao longo da sua vida. Cabe você reconhecer quais são aquelas que eu tenho, que eu me garanto. Quais são aquelas que eu não me garanto, mas eu consigo desenvolver, né? Então, a gente vai ver que esse empreendedor, ele sempre acorda pensando em ser uma pessoa melhor, tá? Então, só para fechar, a gente tem 2 tipos de empreendedorismo, né? O empreendedorismo que a gente coloca como artesão, que é aquela pessoa que desenvolveu uma capacidade manual de fazer alguma coisa, né? E a partir disso começou a vender e a comercializar seu produto. E a gente, que é o forte do Brasil, tanto que a gente vai ter o plano de economia criativa, que é justamente uma política pública que vai tentar capitalizar essas pessoas, né? Então, as bordadeiras de Passira, o barro de Caruaru, as calças de Toritama. E a gente tem um empreendedorismo que é o oportunista. Esse oportunista é no sentido que ele estuda, né? Então, ele tem uma formação formal, de conhecimento formal. Então, ele sabe fazer um balanço de caixa, ele sabe calcular um capital de giro. Então, o que a gente entende? Né? Que cada vez mais as políticas públicas, de uma forma geral, elas tentam reconhecer o empreendedor artesão
e capacitar esse empreendedor para que ele se torne, a algum nível, um empreendedor oportunista, ou seja, que ele entenda a sua marca e que daquela marca ele faça um negócio. Porque, gente, o empreendedorismo ele acaba entrando numa discussão de política pública porque ele fomenta a economia, né? Ele traz benefícios econômicos para todo mundo. O que a gente costuma dizer, ele traz externalidades para aquela comunidade. Então, quanto mais uma cidade e outra, né? Empreendedorismo ele é sempre localizado. Então, quanto mais uma cidade, uma região, ela tiver potencial empreendedor, mais capacidade ela tem de ter um desenvolvimento. Isso quando o empreendedorismo ele traz externalidades positivas. Então, gente, eu deixei o meu e-mail aí. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixa eu tirar aqui a apresentação. Eu quero que vocês guardem como mensagem final que ninguém vive só e que todo mundo tem que ser muito generoso com todo mundo, porque quando a gente cria e fomenta uma rede, todo mundo ganha, né? Então, a gente tem que tirar essa ideia aqui da concorrência, que é o inimigo, que ele tem que se destruir. E a gente vai ver que o caso não é assim. E, mais uma vez, parabenizar o Milton e a disponibilidade dele estar nessa tarde contando essa história para a gente. Vamos fechar agora, né, a nossa tarde com a professora Elba. Agradecer, né, Hanna? Aprendi muito na tarde de hoje, né? Esse é um tema que não é da minha área, né? Minha formação é jurídica, meu campo de estudo é o direito das mulheres, né? Mas fiquei imensamente feliz de escutar e aprender contigo, aprender com o Milton, né? Com iniciativas que precisam ser divulgadas, disseminadas, né? Estudadas, porque como você muito bem colocou na sua fala, Hanna, durante muito tempo a gente ficou estudando as experiências, especialmente a experiência da Europa, né? E é importante a gente entender que aqui no nosso país, aqui em Caruaru, a gente tem a Plural, essa experiência excelente que precisa ser analisada. E aí, quando tu falavas de que nós vamos estudar essa experiência de empreendedorismo como se ele iniciasse lá fora, eu ficava pensando, quantas feiras coletivas nós não realizamos aqui. Minha família é de comunidade rural, né? E a gente cresceu muito vendo as pessoas colaborarem umas com as outras, né? Irem para as feiras conjuntamente, montarem redes de negócios conjuntos. Então, a gente precisa estudar muito a nossa realidade para que ela seja qualificada, né? E para que essa ponte entre o que é internacional, né, e Milton é internacionalista, com o que é local, possa aí potencializar a possibilidade de um modelo de desenvolvimento econômico que gere qualidade de vida, que gere uma outra concepção de consumo, né? Acho que esse momento de pandemia que a gente vive nos diz muito a necessidade de construção de um outro mundo. E outro mundo começa a estrutura econômica, alterar a estrutura econômica é fundamental para construir um mundo diferente, né? Então, assim, muito obrigada por me chamar para moderar essa atividade aqui, né, na parte mais técnica. Agradecer à Bruna também pela colaboração e a você e a Milton por nos ensinar tanto nesta tarde de hoje, certo? Queria pedir para as pessoas preencherem o formulário. Estou vendo aqui que ainda falta umas 4 pessoas preencherem esse formulário. Esse formulário é muito importante para nós, certo, pessoal da ACES UNITA? Então, eu queria pedir para vocês preencherem e agradecer mais uma vez, né, aos dois, a Milton e a Hanna. Pedir para vocês agora abrirem as câmeras para a gente fazer aí essa foto. Bruna? Estou solicitando ao pessoal aqui, professora, para que eles possam abrir os vídeos. E aí é só esperar o pessoal ir aceitando. Oh, tão bom ver as pessoas. Pois é, a gente fica vendo só nomezinhos pretos e olhar, olhar as pessoas é uma diferença muito grande. Vamos ver aí.
Bruna, tu tira também a foto aí, porque eu tô aprendendo ainda a usar essas tecnologias. Vou tirar aqui, mas é sempre bom. Eu só sei fazer o print. Ainda tem algumas pessoas que faltam ativar o vídeo, eu já enviei o pedido já para elas ativarem. Olha aí que povo bonito, estudando nessa tarde. Muito bom. Mais alguém que vai ativar o vídeo? Gente, sigam a página do LPPM e a página do curso de administração, certo? Porque nós temos várias atividades, né, coordenado pela professora Hanna, especialmente da Liga Empreendedora, e que vocês podem estar aí participando, certo? Então, não esqueçam de seguir a página do curso de administração da SES Unita. O pessoal ainda está chegando com o vídeo. Só faltam mais 2 pessoas, que o José não tem câmera, que não aparece para mim. Todo mundo sorrindo. Também vou fazer esse registro para postar lá no Instagram da Plural, então estejam bem bonitinhos, galera. Bem felizinhos. Foi uma ótima palestra, todo mundo feliz, tá? Sorrindo. Só falta Milton olhar. Eita, foi mesmo, ó, que burrice. Tá, vai lá. Pronto, tirei várias aqui. Obrigada, Bruna. Obrigada, pessoal. E até a próxima.